Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, segui a explicação sobre o estudo da sabedoria e hoje vou continuar falando sobre este assunto. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4, stanza 96. Isto foi dito pelo Buda. O significado do sendeiro do meio no surgimento condicionado é não se apegar à visão da existência e da não existência. Baseando-se na visão correta, obtém-se a liberação. O que foi falado anteriormente, dito pelo Buda nos Agama Sutras, entre outros, é chamado de o conceito do sendeiro do meio no surgimento condicionado. O sendeiro do meio é correto e adequado. Não tem viés e não cai nos dois extremos das visões errôneas. A perspectiva do sendeiro do meio, do Buda Dharma, é revelada a partir da introspecção correta da lei do surgimento condicionado, sendo esta a postura fundamental defendida pelo Buda ao expor o Dharma. Por isso, a introspecção correta também é chamada de visão do meio ou caminho do meio, assim como o Dharma correto é denominado de Dharma do meio. Falando sobre não cair nos dois extremos, os sutras utilizam-se da essência dos seres sencientes para explicar sobre este assunto. Ser senciente é surgimento e cessação do surgimento condicionado. O surgimento condicionado não cai nos dois extremos. Não é como as visões extremas idealizadas ou imaginadas pelos seres. Tudo isso é estabelecido conforme a fala do Buda, tal como ele disse. Mendicante, se você tem a visão de que a vida e o corpo são idênticos, você não está vivendo uma vida espiritual. Se você tem a visão de que a vida e o corpo são diferentes, você não está vivendo uma vida espiritual. Quando a mente não segue esses dois extremos, está avançando corretamente no sendeiro do meio. Por isso se diz que o renascimento é a condição para a velhice e morte. A ignorância é a condição para a volição. Este é o sendeiro do meio no surgimento condicionado, que não é nem idêntico, nem diferente. Não é uno, nem diverso. Ele também falou, ao dizer que a pessoa que age é a mesma que recebe o resultado, isto é cair na visão eternalista. Ao dizer que uma pessoa age e a outra é que recebe o resultado, isto é cair na visão nihilista ou aniquilacionista. Seja falando em relação ao significado, seja falando em relação ao fenômeno. O realizado se afasta dos dois extremos, reside no sendeiro do meio e proclama o Dharma, dizendo que, devido à existência disto, aquilo existe. E também falou, se antes eu tivesse respondido que o eu existe, isto seria uma visão eternalista. Se agora eu dissesse que o eu cessa, isto seria uma visão nihilista ou aniquilacionista. Por isso, o Tathagata se afasta destes dois extremos, reside no sendeiro do meio e proclama o Dharma, dizendo que, quando isto existe, aquilo existe. Todas estas são explicações do sendeiro do meio, que não é eternalista e nem nihilista. Tudo o que o Buda fala sobre o sendeiro do meio é argumentado baseando-se no surgimento condicionado. O mais importante no sendeiro do meio, do surgimento condicionado, é que devemos desconsiderar a existência e a não existência, ou eternalismo e nihilismo. O Buda falou para Santakachayana sobre o sendeiro do meio do surgimento condicionado.
que não cai nos dois extremos da existência e da não existência. Katyayana era um grande mestre que não se apegava a nenhuma aparência e adentrava profundamente no dhyana do significado supremo. Tanto o Madhyamaka Shastra do Nagarjuna, da tradição Mahayana, como Yogacharya Bhumi Shastra de Maitreya, citam este ensinamento. Santa Katyayana Sutra, do Agama Sutra, como evidência para explicar a verdadeira realidade ou realidade verdadeira de todos os fenômenos. Portanto, este ensinamento, na escolha da visão correta do surgimento condicionado do Buda Dharma, tem uma importância incomparável. O Buda disse a Katyayana: as pessoas mundanas estão confusas, apoiam-se nos dois extremos, seja da existência, seja da não existência. E os nobres discípulos do Buda? Ele falou: para aqueles que contemplam corretamente a origem, o acúmulo das causas do mundo, não surge a visão mundana da não existência. Ao contemplarem corretamente a cessação do mundo, não surge a visão mundana da existência. Katyayana, o Tathagata se afasta dos dois extremos, ensina sobre o sendeiro do meio, dizendo que, devido à existência disto, aquilo existe, devido ao surgimento disto, aquilo surge. Devido à inexistência disto, aquilo inexiste. Devido à sensação disto, aquilo cessa. Em outras palavras, as pessoas mundanas, nós, seres comuns ordinários, em oposição aos nobres realizados, não compreendem o significado do surgimento condicionado. Estão confusas nessa ilusão persistente e não conseguem escapar dos dois extremos, os padrões convencionais das visões de existência e não existência. Para os discípulos do Buda, que se baseiam na lei do surgimento condicionado, para contemplar corretamente as visões de existência e inexistência não surgem. Por exemplo, as pessoas mundanas veem o nascimento de alguém e então apegam-se a isto como algo real e a visão da existência surge. Ao chegar à morte, a maioria apega-se a isto como algo real e a visão da inexistência surge. Também é como estar no ciclo de nascimento e morte. A maioria das pessoas se apega a isto como algo real. Quando ouvem falar sobre o nascimento e morte, entrar no nirvana, apegam-se a estes fenômenos, acreditando que isso é a inexistência. É por isso que a maioria das pessoas mundanas teme ouvir sobre não eu, sunyata ou nirvana. No entanto, os discípulos do Buda, ao observarem os fenômenos, baseando-se no caminho do meio, do surgimento condicionado, quando veem a cessação no mundo, ou seja, a liberação do nascimento e morte, a visão da existência não surge, pois a característica relativa e ilusória do surgimento condicionado não pode se estabelecer na quiescência do nirvana. Além do mais, já que é possível haver cessação, quando há surgimento, certamente não haverá existência real, pois a existência real não cessa devido à cessação das condições. Quando os discípulos do Buda veem a origem, o acúmulo das causas e o surgimento do nascimento e morte no mundo, a visão da inexistência não surge, pois a existência convencional ilusória do surgimento condicionado não significa que não exista nada. Além do mais, já que é possível haver surgimento, quando há cessação, certamente não haverá uma inexistência real. Ademais, ao compreenderem que, no surgimento condicionado,
a existência disto é devido à existência daquilo, e que o surgimento disto é devido ao surgimento daquilo. A origem, o acúmulo das causas, do mundo. Então, quando o surgimento se manifesta, conhecem a continuidade cíclica do surgimento condicionado. Não sentirão que tudo se acaba com a morte e a visão da inexistência não surgirá. Ao compreenderem que, no surgimento condicionado, a inexistência disto é devido à inexistência daquilo e que a cessação disto é devido à cessação daquilo, quando se liberarem do nascimento e morte, não se apegarão a um eu real e existente que obtém a liberação. Resumindo, todos os fenômenos são do surgimento condicionado. São apenas acúmulo e cessação do surgimento condicionado. E também não há um eu real e nem um fenômeno real. Por isso a visão da existência não surge. Sem um eu real e um fenômeno real, então a visão da inexistência também não surgirá. Podendo realmente contemplar corretamente o surgimento condicionado, então conseguirá não se apegar à visão da existência e da inexistência, baseando-se na visão correta do sendeiro do meio e obtendo a liberação. Dentre os 3 estudos graduais, o estudo fortalecido da sabedoria, profundo prajna, e a visão correta do nobre sendeiro óctuplo, ambos são introspecções do sendeiro do meio do surgimento condicionado. Por isso, os discípulos do Buda são capazes de não se apegar ao eu permanente, de não cair nas visões aferradas do niilismo e do eternalismo, do idêntico e do diferente, da existência e da inexistência. São capazes de destruir a ignorância e de se liberar do ciclo de nascimento e morte. Hoje, continuei explicando sobre o estudo da sabedoria e na próxima vez vou seguir a explicação sobre esse assunto e falar sobre a visão correta das 4 nobres verdades. Este era o conteúdo do Sendeiro Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitabha.